A faca ressurgiu, rutilante, entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Donano. Caminhou até a frente da casa da mãe. As filhas chamavam do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou muda e retornou para a cadeira velha, onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente. Quando confirmou do que se tratava, sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça, que se tornou pesada com interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta até que se revelasse por inteiro. A empunhadura de marfim bem acabada, pomos e guarda de um metal mais embaçado, lâmina brilhante sem envelhecer, e um fio de corte que parecia vibrar, prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno, como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda. Belonísia entrou no cômodo e parou, como se retornasse 30 anos no tempo e visse de novo Bibiana retirar o objeto do tecido encardido de sangue. Havia muito que não tinha mais o tecido, mas o silêncio com que viu a irmã devolver seu olhar a deixou suspensa no tempo, como se nada mais pudesse avançar antes que se esclarecesse o que aquela presença significava. Tão habituada que estava a se locomover com a faca, agora se contrapunha de forma inevitável à perplexidade que os olhos de Bibiana lhe devolviam. O rutilo que tornou mais intenso no objeto, e ao redor das irmãs surgiu uma sombra fria projetada por uma nuvem que encobriu o sol. Belonísia deu 2 pancadas leves no queixo e desceu com o polegar pela face para dizer que sim, era da avó. Cruzou os dedos das 2 mãos, deslizando uns sobre os outros para comunicar sim, é a faca. Repetiu os gestos com as pancadas no queixo e o polegar descendo a face. Não precisava confirmar, Bibiana já havia entendido. Perguntou se Salu sabia. Negação foi a resposta. Para quê? Se preocuparia de forma desnecessária. Ela apenas continuaria a ser tratada como criança irrequieta que havia se mutilado. E por que a carregava consigo? Para trabalhar, claro, para se proteger. Veja o que aconteceu a Severo. Seus indicadores deslizavam no ar em direção à irmã. E por que havia perdido a língua? O objeto tinha chegado às suas mãos de novo. Havia um sinal naquele assombro. Guardava sentimentos que, por mais que vivesse, não saberia explicar. E onde estava esse tempo todo? Perguntou. Você não acreditaria, disse, negando com a cabeça e colocando uma mão sobre a outra com as palmas voltadas para cima. Ao se mudar para a casa de Tobias, naquela manhã em que saiu com a trouxa de coisas e seguiu para a margem do Santo Antônio, no mesmo cavalo, naquela manhã em que sentiu seu ventre vibrar na caminhada do animal até a casa onde moraria, não imaginou que seria surpreendida com uma montanha de entulho que o marido havia guardado em casa. Aquela visão inicial se seguiu o desânimo ao pensar o que teria de fazer para tornar a casa habitável, que teria muito trabalho, já que havia trocado a casa dos pais por uma morada árida de tudo. Não conseguiu arrumar tudo no mesmo dia. Após a primeira organização, se seguiram muitos dias de trabalho, separando lixo, garrafas vazias e tudo o que se amontoava pelo casebre. Um pote de cerâmica, como as panelas antigas, com pequenos torrões de terra ao redor, estava esquecido, como quase tudo, num canto da cozinha. Belonísia resistiu a abri-lo, com receio de encontrar um rato, uma aranha ou uma ossada de gente, como já havia ouvido em relatos do povo da região. Faltava um pedaço da boca do pote. Ela adiou essa abertura até esbarrar nele de forma acidental e terminar por quebrar mais um pedaço grande da boca. Ao levantar o objeto, sentiu que algo balançava com o movimento. Deixou o pote no chão e se afastou. Mas o raio do sol da manhã alcançou o pote e refletiu que quer que fosse que estivesse guardado. O brilho chegou aos seus olhos, um diamante.
Era a primeira coisa que alguém pensaria, considerando as histórias da Chapada. Todo mundo espera um dia encontrar ou ser encontrado pelo brilho da pedra. Retirou a tampa. A ponta da faca reluzia de forma mais intensa, exposta à luz. Belonísia a retirou do pote para fazer como havia feito com tudo até aquele momento. Jogar o que não prestava fora e dar novo destino ao que tinha utilidade. O cabo de marfim tocou sua mão. Estava morno como o pote exposto ao sol em que se abrigava, mas a boca formigou como no dia em que encontrou a faca da avó. O brilho intenso, as intrigas, o desejo de descobrir seu gosto e a disputa nas brincadeiras com a irmã a levaram ao desfecho que a silenciou para o mundo. A lembrança de Donana, depois do evento, surgia viva em seu pensamento. A velha vagando pelo quintal, chamando a filha de quem não tinha notícias, pedindo que tomassem cuidado com a onça. Dona Tonha dizendo, quando chegaram do hospital, que ela havia saído para a beira do rio levando um embrulho. O embrulho, a faca, o pote de cerâmica que desconhecia. Era a lâmina esquecida por estar no sol, fria quando estava na mala debaixo da cama. Era o fio de corte preservado que rasgava o véu do passado e chegava ao seu presente para fazê-la recordar aquele dia. Tobias entrou e encontrou seu semblante de espanto e distante no tempo. Belonísia colocou um pano de prato sobre a faca em cima da mesa. Ele havia esquecido a vara de pescar. Traria peixe para os dois quando terminasse as tarefas. Não devolverei a Tobias, foi o que passou por seus pensamentos. Pertence à minha família. Encontrou um lugar seguro para guardar a faca entre o armário empenado e a parede, onde apenas sua mão e o objeto cabiam. Depois que ficou viúva, retirou-a do lugar em que havia a esquecido. Passou a andar com ela para a roça, para o rio, levou-o para defender. Maria Cabocla dobrou o homem da vizinha que se acovardou diante da lâmina e dos seus olhos de fúria. Mas nada disso Bibiana saberia. Ela colocou um ponto final na história antes que a memória lhe retornasse desordenada. Ouviu da irmã apenas que, olhando para a faca tantos anos depois, ela parecia ter sido retirada naquele mesmo instante da mala velha de Donana. A mala que havia levado consigo e com a qual havia regressado também. E alertou: cuidado com Ana, não a deixe à toa. Devolveu a faca a Belonísia, ela é curiosa como nós éramos. Saiu em direção ao terreiro, mas, antes de chegar à porta, retornou. Belô, disse para a irmã, o que será que fez minha avó guardar essa faca como um tesouro? Belonísia fez a linha de sua boca ganhar a forma de um arco. Sabe, não sei se você lembra, mas uma coisa me intrigou. Não naquele tempo. Éramos muito meninas, mas anos depois, quando me lembrava disso tudo, disse, enquanto a irmã terminava de guardar a faca na sacola. O dedo indicador arqueado voltou ao corpo de Belonísia. Por que a faca estava envolta naquele tecido sujo de sangue? Aquela mancha escura era sangue, suspirou. E por que minha avó guardava essa faca com tanto medo? Ela não temia outras coisas que podiam nos machucar da mesma forma, como o caco de espelho ou qualquer outra coisa. Medo, o polegar e o dedo do meio tocaram o lugar do coração. Belonísia queria entender aonde a irmã queria chegar. Minha avó tinha mais medo do que essa faca significava. Temia mais o segredo que ela guardava do que o que pudesse nos ferir. Donana roubou a faca do coldre esquecido no alpendre da casa, sede da fazenda Caxangá, no começo da tarde. Havia viajantes em visita naquele dia. Aproveitou a breve confusão e o desleixo depois da cavalgada para surrupiar o objeto. Aproveitou que os vaqueiros que acompanhavam os senhores haviam deixado a guarda. Aproveitou seu caminho, desviado pela estrada que dava na casa dos seus senhores. Ao parar para se abrigar do sol que comia seu juízo, deu com o coldre pendurado no gradil. Retirou o seu chapéu grande e o encolheu entre as mãos. Pensou que era uma faca bonita, feita uma relíquia da casa grande, onde nunca pôde pôr os pés. Tinha um cabo com um material feito mármore, não sabia do que se tratava. Mas a lâmina era brilhosa como as coisas finas que os senhores carregam. Parecia ser de prata, devia valer um bom dinheiro. Foi quando se lembrou dos filhos que precisavam de calçados e roupas novas, porque não havia mais como cerzir os trapos esgarçados. Eles tiram da gente e nós tiramos deles. Foi o que passou por seu pensamento. Pediria perdão a Deus e a seus guias. Enfiou o objeto no cesto de palha em meio aos aipins colhidos naquela manhã, entre cansaço e desalento.
No exato momento disse apenas, Deus me perdoe, e deixou a sombra que lhe serenou o corpo, levando consigo talvez um tesouro sem ser notada. E, no caminho, a certeza de que Deus a perdoaria foi crescendo. Afinal, aquela gente lhe devia muita coisa. O trabalho que não era remunerado, o sol que ardia impiedoso sobre sua cabeça na lavoura, queimava inclemente. E seu chapéu, e não poderia ser ingrata a esse ponto. De fato, era um refúgio, mas ainda assim incapaz de defendê-la da exposição pelas longas jornadas. Naquele inferno chamado Caxangá, o inferno da escravidão, a que se acostumou como se fosse sua terra, não teve autorização para parir seu filho em casa. Zeca nasceu no meio da roça, dentro de um charco, com a ajuda das trabalhadoras da fazenda, debaixo deste mesmo sol que agora fervilha seu juízo. Era sua por merecimento, certamente, Deus a perdoaria, mas os propósitos iniciais do seu pequeno crime não se concretizaram. Donana se afeiçoou de tal forma ao objeto que o enterrou debaixo da própria cama. Temeu quando correu conversa entre os trabalhadores que procuravam pela faca de um visitante, convidado do senhor de Caxangá, mas guardou aquele temor para si, sem comentar com ninguém. Qualquer passo em falso poderia significar a vergonha da exposição pública. Esses homens, que ameaçavam mandar seus capatazes entrar de casa em casa à procura da faca, poderiam castigar de forma exemplar quem fosse pego, despejando-o da fazenda sem as mãos. Depois a notícia era de que o homem a tinha perdido na cavalgada que culminou naquela tarde, bem viva na lembrança de Donana. O povo foi convocado a procurar pelos milharais, pelas roças de aipim, cana e mamona, mas nada foi encontrado, e o tempo tratou de fazê-los esquecer do desaparecimento. Primeiro Donana enterrou a faca para matutar, enquanto não terminasse a procura, onde poderia vender sua joia de caça. Não poderia ser na cidade, porque todos se conheciam. Iriam perguntar o que aquela mulher sem eira nem beira queria com uma faca rica e bem talhada, e as suspeitas voariam mais rápido que qualquer outra coisa. Foi quando cogitou a possibilidade de vender mais barato a um mascate ou cigano, desde que eles não tivessem reação com a casa grande, desde que pudesse fazer alguma coisa pelos filhos com o que ganhasse. Mas esse dia foi sendo adiado porque Donana não se animava a desenterrar o objeto, não sentia confiança em nenhum mascate que chegava à sua porta. Por último, pensou que poderia deixar como herança para algum dos filhos. Quando ninguém mais falava do desaparecimento da faca e os trabalhadores não mais procuravam pelas moitas e roças, Donana a desenterrou, longe dos olhos de todos. Limpou a faca, poliu o metal com tecido velho e a embrulhou ali mesmo. Era um troço bonito. A coisa mais rica em que havia posto as mãos. Era assim que sentia ao admirar o objeto do engano. Guardava de novo para si, limpava, polia, devolvia ao buraco debaixo da cama. Para não ter que desenterrar e enterrar novamente, a cada vez que quisesse pôr as mãos e os olhos, colocou um tapete de couro de caititu recobrindo o buraco onde a escondia. A faca não se prestou a nenhuma das destinações a que a sua guardadora havia se proposto de início. Nem vendida a mascate, nem deixada de herança para a família. Bem, foi assim que ela pensou depois de ver uma das netas perder a língua. Deus não a havia perdoado. Pior, havia ferido a carne de sua carne. A neta, por quem zelava, rezava contra quebranto e mal olhado. As netas, a quem planejava ensinar os segredos dos encantados, como havia ensinado a seu filho mais velho. Não para que fossem cuidadoras. Queria antes que fossem livres, até mesmo das obrigações que as seguiram por toda a vida. Queria ensinar os mistérios dos feitiços e dos encantados para os problemas diversos. Queria ensinar para que se desenvolvessem sozinhas no mundo, para que ajudassem aos que precisassem. E, mais ainda, para que procurassem pela liberdade que lhes foi negada desde os ancestrais. De fazenda em fazenda, Caxangá a Água Negra, havia vivido uma vida cativa. Queria vê-las livres, senhoras do próprio destino. Quando a faca serviu ao derradeiro fim em suas mãos, ao fim que nunca havia considerado, Donana se viu enredada numa trama de vida e morte para o resto de seus dias. Tudo ocorreu quando o filho mais velho já havia deixado a fazenda Caxangá rumo a outra terra, onde pudesse ter trabalho e morada. Ela se viu de novo sozinha, sem esteio de Zeca e com os seus filhos menores, que depois ganhariam o mundo para criar. Chegou o trabalhador novo, um homem gentil, que estendeu sua força para ajudar Donana na roça. Terminava o trabalho que lhe era destinado e ajudava a mulher que tinha o corpo doído de tanta labuta. Donana, na sua solidão, permitiu que se achegasse e se abrigasse em seu casebre.
que se juntasse à sua luta e aquecesse sua cama, fazendo-a se sentir viva apesar de toda a fadiga. Foi assim que o homem ficou ao seu lado, o homem que Donana esqueceu o nome, impronunciável, o homem que nem o filho, nem mais ninguém que não habitasse o casebre de Caxangá saberia da existência. Ele que havia chegado de onde havia se esquecido, da mesma forma que se foi de um jeito que só a mulher que envelhecia saberia. Donana encontrou a filha Carmelita moça há poucos anos, debaixo do corpo de seu homem, de calças arriadas, na cama onde se deitava do cansaço sem fim. Se envergou no chão como um jumento que não quer seguir o caminho que lhe resta. Retesou todo o corpo como se nunca mais fosse deixar aquela posição. Gritou com grande cólera, pois os meninos em prontidão. Sua fúria era o próprio desespero. Carmelita andava arredia, chorosa pelos cantos da casa. Ela percebia, mas não passava por sua cabeça nada do que havia visto. Quase não olhava para a mãe. Donana pensou que era ciúme da filha que não aceitava o novo companheiro. Mas se passou 1 ano, 2, adentrava o 3º. Os machucados que a filha escondia, como se estivesse boba de atenção, esbarrando em tudo, caindo em todo lugar. Tudo fazia sentido. Seu homem batia, maltratava, violava e ameaçava sua filha debaixo do seu teto com a sua concordância. Carmelita implorou à mãe por perdão. A mãe, que não conseguia mais olhar para a própria filha. A filha que agora queria ir embora de casa. Encontraria seu rumo como havia feito o irmão. E o homem não se redimiu. Ficou mais forte, mandava em tudo. Mandava na casa, tinha a mulher sob seu cabresto. Foi numa noite em que a lua escureceu, por trás das nuvens que no dia seguinte lavariam a terra com a chuva, que tomou a decisão. As águas que ainda não tinham precipitado, mas que previa no cenário da noite, lavariam a terra de tal forma que não restaria vestígio de nada. Ele saiu para pescar levando a garrafa de bebida. Era um hábito que o acompanhava desde a chegada. Donana, que seguiu em sua companhia algumas vezes, não pescou mais ao seu lado. Se sentou em casa e seu juízo foi sendo carcomido pelo rancor, pelo que havia visto, pelo que a machucava, pelo que destruía Carmelita. Quando chegou ao local onde ele estava, viu que dormia, prosternado na beira do rio. Parecia morto antes mesmo de ser sangrado. Não havia luz, não havia candeeiro nas mãos de Donana. Não queria deixar rastro ou lembranças de seus passos e atos. Ninguém saberia de nada. Diria apenas que ele havia partido sem deixar indicação do destino. Antes de pensar na justificativa que daria, sangrou o homem como se sangrasse um porco. Arrastou seu corpo com bolsos cheios de pedras, que ela mesma enfiou lá, para dentro do rio. Não temeu que viessem lhe perguntar pelo desaparecimento do companheiro nos dias que se seguiram. Voltou para casa encharcada do esforço, as poucas horas desde que havia deixado sua morada para dar fim ao seu último erro nas terras de Caxangá foram suficientes para que sua filha fosse embora sem indicar o paradeiro. O resto da história foi vagar seus últimos anos vendo o rosto de Carmelita em todas as crianças que havia amado. Na madrugada que se seguiu, teve apenas uma certeza: Deus jamais a perdoaria. Pior, devolveria o mal feito em dobro. E o cheiro da chuva que cairia nas primeiras horas da manhã já podia ser sentido. Mãe Salu dizia desde sempre que seu cabelo já tinha muitos fios brancos aos 18 anos. Deixou de alisá-lo a ferro e o guardou sob os lenços que a maioria das mulheres camponesas usava. Você olha para si mesma no espelho que se apoia no chão contra a parede porque o barro que a reveste não segura muita coisa, enquanto coloca os grampos que tira da boca e rumina sobre o quanto seu cabelo também lhe parece branco. É de família. Talvez tenha ficado mais branco nas últimas semanas. Foi perdendo a cor a cada pensamento que tinha, com a intenção de compreender o que havia acontecido. A cada noite de vigília e medo que foi obrigada a atravessar com a ausência do marido, o companheiro que havia lhe dado muito do que continha em si. Você atravessa a casa como uma assombração e por vezes não escuta quando lhe falam. Passa a madrugada acordada, revirando na cama de um lado ao outro. Na cama, ao lado da filha Ana, trazida para preencher o vazio que o quarto tinha se tornado. Observava o sono da criança, os movimentos das pálpebras, talvez estivesse sonhando, até que a mente a levava de novo para a ausência. Quando desiste de tentar dormir, abre a porta para sentir o sereno e deixa aberta, ainda que a sombra do que lhe ocorreu persista a cada movimento da noite. Recordava a violência ao olhar para a motocicleta que está no terreiro da casa, a cada carro que atravessa a estrada da fazenda, porque pode carregar o perigo. O pensamento, embotado pelo desaparecimento abrupto,
resiste em apagar aquelas horas de sua vida. Uma nuvem recobre o sol e a sombra que se projeta na casa é como um vulto atravessando os cômodos. O som de buzina de qualquer motocicleta que pode atravessar a estrada comprime como uma mão a sua garganta. Aquele aperto que você seria incapaz de explicar para os seus alunos. Ouvir aqueles ruídos como um aviso de que o marido iria retornar. Todos aqueles lugares por onde ele se movimentava estão carregados de uma eletricidade que só você pode sentir. O cheiro das roupas intocadas no armário, o travesseiro que agora é o mesmo em que você se deita, impregnado do perfume de seu corpo. Quando consegue dormir, acorda com a sensação de que despertou de um longo sonho e hesita em estender a mão para o lado da cama onde ele deveria estar. Suas lembranças são sabotadas pelo cheiro, pelo silvo sutil da respiração que julga ouvir, pelo calor que parece emanar ao seu lado. Quando finalmente resolve estender a mão, sem coragem de abrir os olhos, encontra a filha dormindo. Mas sempre que o sono termina de forma abrupta, os olhos se arregalam e se entristecem, só ao constatar que você continua privada de sua presença. É quando as lágrimas vêm incontroláveis. Sua filha mais nova pergunta quando o pai irá voltar e você responde que não voltará. Sua filha chora e mesmo assim você resiste. Se fosse você que estivesse ausente, seu marido não deixaria as crianças fraquejarem. Ensinaria a prosseguir encontrando forças no trabalho, na luta que pode ser a vida toda e todos os dias. Então você afaga a cabeça da menina, deita-a no colo, promete algo que esteja ao seu alcance, um sorvete, um saco de pipoca quando for à cidade, mas não pode dizer que ele irá voltar. Seria cruel com qualquer um, e mesmo uma menina de pouca idade não poderia se agarrar a uma promessa que não será cumprida. Ao amanhecer, você se desloca para o quintal, acende o fogão a lenha e pensa na caneca esmaltada que permanecerá no mesmo lugar do armário porque você não consegue retirá-la, até os filhos não ousam tocá-la. Também não sabe o que fazer com as repetições de pensamentos. E se não tivesse esquecido o documento? E se tivessem seguido para a cidade, o carro com os criminosos os teria alcançado na estrada? Se não tivesse retornado há 10 anos para a Água Negra, se não tivessem se levantado contra o que consideravam injustiça com todos, os muitos cis surgem a todo momento e se enredam nas lianas invisíveis das quais não se livra facilmente. Você retornou para a escola, mas algo se rompeu definitivamente em seu interior. As crianças parecem descontroladas diante da sua apatia. De longe, lembra a professora que ensinava sobre a história do povo negro, ensinava matemática, ciências e fazia as crianças se orgulharem de serem quilombolas, que contava e recontava a história de Água Negra e, de antes, muito antes, dos garimpos, das lavouras de cana, dos castigos, dos sequestros de suas aldeias natais, da travessia pelo oceano de um continente para outro. As crianças ficavam atentas, não sabiam que havia uma história tão antiga atrás daquelas vidas esquecidas. Uma história triste, mas bonita, e passavam a entender por que ainda sofriam com preconceito no posto de saúde, no mercado ou nos cartórios da cidade, onde lhes apontavam dizendo, olha o povo do mato, ou negrinhos da roça. Compreendiam porque tudo aquilo não havia terminado. Você incutiu naquelas vidas um respeito grande por suas próprias histórias, mas agora nem você conseguia se iluminar com a esperança de que a mudança fosse possível. Muito menos acreditava que algo do que aprenderam pudesse fazer diferença para serenar a revolta que lhe incendiava. Nas últimas semanas, passou a sair de madrugada. Carregava consigo uma enxada. Não contou a ninguém para onde ia, nem o que faria. Talvez perambulasse por trilhas e rio procurando aplacar a dor que não diminuía e parecia lhe corroer por dentro. Retornava antes do sol nascer. Não conseguia nem constatar se os filhos estavam em casa ou dormiam. Sentava numa cadeira, o cabelo recoberto de grama e terra, as mãos nodosas e grossas como as do pai, como as do povo que trabalha na roça. Adormecia e naquele breve instante parecia estar em paz com seu entorno. Acordava com alguma das meninas ou com Inácio perguntando por que estava coberta de terra. Queriam saber por que estava suja, por que tinha barro no rosto, no pescoço, nas mãos e na roupa. Fui mexer no quintal, era a resposta. Mas no quintal, nenhuma mudança, nenhum plantio novo. Algumas plantas, inclusive, morriam porque não estavam sendo aguadas, nem remexidas, nem fortificadas.
As suas mãos doíam, latejavam pelo resto do dia. Mergulhava-as numa panela com água e gelo, as deixava submersas. A pele se esgarçava em suas palmas vermelhas, calosas. Suas mãos sangravam, você as escondia e nada dizia. Como as chagas do Senhor dos Pastos crucificado, como as mãos do seu povo, como as mãos dos antepassados. Mãos que os ajudaram a sobreviver, que forjaram o alimento e o encanto ao manejar folhas e movimentá-las pelo corpo necessitado. Mãos que forjaram a defesa e a justiça quando possível. A mão que o curador deixou na cabeça de seus filhos. Com a força de suas mãos dilaceradas, você apenas abria um caminho. Durante sua vida, desde o silêncio, você sentiu falta de poder cantar. Ainda muito pequena, nas noites de jaré, sentava na sala de casa, no colo de sua avó ou de sua mãe, e cantava o ponto de Santa Bárbara e do velho Nagô. Ainda muito cedo, seu canto se desfez, e você não conseguiu fazê-lo ecoar nem mesmo dentro de si. Quando pôde compreender o que lhe aconteceu, se perguntou: por que sempre queremos as coisas que parecem estar mais distantes de nós? Você andava atenta aos sons mais sutis. Conseguia saber quando o xanã estava fazendo seu ninho ou quando a raposa estava se aproximando para comer os ovos do galinheiro. Escutava o chocalho da cascavel a uma distância considerável. Ouvia o canto monótono do rabo mole da serra ou as unhas grandes do tatu cavando sua toca, mesmo quando ninguém conseguia. Você parava o que estivesse fazendo para ouvir o canto do tapaculo e o sentia ressonar, vibrando em seu próprio corpo. Foi assim que você aplacou o silêncio na solidão do terreiro quando sua irmã foi embora, ou na casa da beira de Santo Antônio depois da morte de Tobias, ou quando não pôde mais estar ao lado de seu pai e mestre. A mata a fez forte e sensível, ainda menina, para reconhecer o movimento do mundo. Uma vez escutou que o vento não sopra, é o próprio sopro. Pouco antes de você se calar para sempre, sua mãe chegou da roça e encontrou um prato de cuscuz pronto. Espantou-se ao mesmo tempo que perguntava quem havia trazido. Ninguém. Quem fez esse cuscuz? Eu que fiz. Mas você poderia se queimar. Isso enterneceu sua mãe e seu pai, cansados do trabalho, que agradeceram pela oferta. A terra era seu tesouro, parte do seu corpo, algo muito íntimo. Quando ia para a feira, quando caminhava até a cidade com o corpo acobreado da polpa de buriti sobre o negror da pele, não via a hora de tomar seu caminho de volta para a fazenda. Não sabia como a irmã pôde morar naquela desordem de carros, casas e gente. Para ter qualquer coisa precisava de dinheiro, qualquer coisa. Na terra tinha o que colher ao alcance das mãos. Se a seca ou a cheia levasse, comia-se o que sobrava. Comia a farinha de mandioca que fazia ou colhia as sementes do jatobá para preparar beiju. Na cidade não havia terra para revirar, para sentir a aventura, a umidade avisando que a chuva está por chegar. Você, nesses dias em especial, recordava a sua breve vida com Tobias, o desconforto que sentiu naquela cama, o alívio ao saber que ele havia morrido, o túmulo que jazia em ruína, cercado de mato, onde você não teve desejo de pôr as mãos uma única vez. Não por rancor nem por descaso, mas por entender que aquele foi um erro que deveria ser suprimido de suas lembranças em definitivo, mesmo que a memória frustrasse seu querer. A melhor coisa que Tobias lhe fez foi devolver, de maneira involuntária, o punhal de sua avó. Talvez aquele tenha sido o único propósito de seu erro. Você descobriu, mesmo passados muitos anos, que guardava igual fascinação pelo brilho da lâmina. Quando pôde tê-la nas mãos outra vez, se viu em seu reflexo, com o mesmo brilho nos olhos, a menina e a velha, a inocente e a culpada. O fio de corte dividiu sua vida e partiu daquele ponto, nos tempos que se foram. E cada vez que se ilustrava e observava a sua imagem refletida naquele espelho, sabia que sua vida poderia ser dividida de novo. Como o umbuzeiro, frondoso ou seco, no escasso período das águas ou em todo o resto do tempo. Como no dia em que, carregada de ódio, riscou a lâmina na pele do pescoço de Aparecido. A vida quase se dividiu. Quis proteger Maria Cabocla, a mulher que a tocou com a ponta dos dedos, que trançou seu cabelo e a fez deitar na cama para descansar como se fosse uma guerreira amada. Sofrer esse sentimento difícil de exprimir e rejeitado por todos,
mas que a unia de forma irremediável a todo seu povo. O sofrimento era o sangue oculto a correr nas veias de água negra. E como você sofreu trepando em palmeira de buriti e dendê, estropiando os pés nos espinhos. Sofreu com os braços robustos como os de um soldado, revirando a terra para semear e colher, mesmo sabendo que nem sempre colheria e que, quando colhesse, poderia ser levado pelos donos da fazenda. Arrastando seu andar manco, vigiando a casa e a plantação dos animais e dos infortúnios, cuidando do pai que se preparava para partir, a mágoa que não permitia perdoar a irmã por inteiro, como nas brincadeiras da infância. Os pesadelos recorrentes quando se sentia acuada e perseguida, onde o punhal de Donana era a lâmina que mais uma vez dividia o corpo, o mundo, a terra, e nela fazia correr um rio de sangue. Você recorda seu pai arrastando o arado antigo de ferro retorcido, pesado, rasgando a terra em linhas tortas. Aqueles sulcos onde lançava a semente de milho. Aquele arado sobre o qual ninguém falava, um objeto da paisagem que chegou muito antes dos pioneiros, que ninguém sabia de onde tinham vindo. Manejado pelas mãos dos trabalhadores mais antigos, dos que vieram de muito longe e sobre os quais não havia nenhuma história, dos que abriram a mata muito antes e em suas mãos conduziram o arado para preparar o campo para a semeadura, com suas mãos que talvez tivessem os mesmos nós, as mesmas feridas que o povo da fazenda escondia. Mãos que abriam a cova com a enxada, arrancando grandes pedaços de solo e ervas para nela florescer a mandioca ou enterrar um corpo. Mãos separando as folhas das rezas e dos remédios, a boca, a vela, os sons dos encantados agitando o ar, os peixes nadando contra a correnteza. E quando você pressente e aceita que suas mãos, as mesmas que lavram a terra de onde se levanta a vida, poderiam ser o amparo ou o fracasso de toda uma luta, se escavava por dentro com a ausência do primo na vida dos sobrinhos, dos pais, da irmã, da sua própria vida. Ele, como seu pai, que havia lhe dado tanto conhecimento sobre a história esquecida, sobre os direitos negados, corroía-se pelo que lhe fizeram, pelo que poderiam fazer, pelo que queriam retirar de todos. Correu os caminhos de água negra, na mata, nos rios dos marimbus, em cada palmo de terra, tentou reconhecer e recordar cada árvore. Sua memória se tornou um mapa das trilhas e dos caminhos que conformavam seu lugar. Precisava conhecer cada declive, cada cova aberta e fechada, cada movimento da terra, de partida e chegada, cada animal de casa ou mata. Saía de manhã e se perdia na exploração de todos os cantos que alcançava. Voltava suja, exausta, com a roupa cada vez mais puida. Ninguém perguntava por onde havia andado, não adiantava, sabiam que não iria responder. E os sons dos animais, das folhas ao vento, do rio correndo, os sons ecoavam perenes em seu interior, fosse nas tarefas do dia a dia ou no sono leve da noite. Então sentiu que desde sempre o som do mundo havia sido a sua voz. Estela saiu desvairada pelo caminho que deixava a casa dos marimbus como se corresse de um incêndio. Seus filhos choravam e foram amparados por Santa e a filha, que andavam pela mesma estrada carregando trouxas de roupa e peixe. O grito da mulher havia sido tão desesperador que mobilizou boa parte dos moradores da cercania. Estava vestida com uma camisola branca feita de um tecido delicado e quase transparente. Era possível ver os mamilos de seus seios jovens rijos por trás do tecido, movimentando-se agitados ao sabor dos nervos abalados. Ninguém conseguia entender o que ela dizia, e o choro das crianças havia se tornado mais nítido porque chamavam pela mãe. Chamavam para que retornassem ao seu lugar, que os amparasse. Os homens replicaram para as mulheres e a notícia correu de casa em casa e pela estrada, com a velocidade das más notícias. Salomão estava morto. Salu se deslocou da curta distância de sua casa até a casa de Bibiana para relatar o que havia lhe chegado. A filha, que estava corrigindo os cadernos, continuou de cabeça baixa, mas depois retirou os óculos e pediu que a mãe se sentasse. Senhora está nervosa? Descansa um pouco, mãe. Serviu uma xícara de café e levou-o para a sala. Ele tinha muitos inimigos, minha mãe, disse, retornando os cadernos e baixando a cabeça novamente. Mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer. A mãe bebeu um gole do café. Tinha tanto lugar para acontecer, por que logo nessa fazenda? Se ele tinha outras fazendas e vivia aqui e acolá? Essas coisas não escolhem lugar. Não, minha mãe.
Acontecem onde tem que acontecer. Bibiana parecia falar num tom de voz conformado de uma viúva que ainda não havia completado seu primeiro ano de luto. É bom que ela sinta na pele o que eu ainda sinto, disse sem olhar para a mãe. Que é isso, Bibiana? Foi essa a educação que eu e seu pai lhe demos? Não se deseja mal a ninguém, por pior que possa lhe parecer. Deveriam ter queimado a casa com a mulher e as crianças dentro. Assim não haveria herdeiros para tentar retirar a gente daqui. Salu levantou de súbito e derrubou a cadeira na agitação. Bibiana ergueu a cabeça para olhar a mãe. Ainda teve tempo para dizer que poderia deixar a cadeira no chão, que ela mesma colocaria no lugar. A mãe, velha, que tanta dificuldade passou durante a vida, se sentiu indignada com a violência do desejo da filha. Desferiu um tapa no seu rosto. Aquela era a segunda vez que batia numa das suas filhas. Recordou da primeira vez da surra em Belonísia por causa do beijo que Bibiana disse ter visto. Agora ela levava à mão a face que ardia do golpe. Seus olhos de imediato se encheram de lágrimas. Não pensei nunca que precisaria fazer isso em você depois de velha, Bibiana, depois de você ter me dado netos. Mas não criei filhos para andarem pela terra fazendo mal a ninguém. Não se deseja a morte de ninguém. Já não basta o que se abateu sobre essa casa? Você quer mais castigo sobre a gente? Salu se dirigiu para a porta, enxugando com as costas das mãos as lágrimas que acabavam de deixar seus olhos. Estou cansada, Bibiana. Essa não foi a vida que desejei e temo pelos meus netos. Que mundo vamos deixar para eles? Perguntou enquanto ultrapassava o batente da porta. Bibiana ficou de pé, mas não levantou a cadeira caída. Quando a mãe estava suficientemente longe, desabou num choro que só havia se permitido na noite em que o filho disse que cuidaria dela. Suas mãos doíam, feridas, e as deixou se agitarem no ar como se aquele movimento pudesse aliviar seu padecimento. Nem a notícia de que o homem que acreditava ser o mentor do crime contra Severo estava morto a deixou aliviada. A ausência que sentia precisava se dilatar à medida que o tempo passava. Continuava a abrir uma cova profunda em sua dor. A certeza mais difícil de constatar era que nada, nem mesmo a posse da terra, o traria de volta. Belonísia, que havia saído antes do sol nascer, retornou ao meio-dia. Trazia aipim, batata doce e abóbora grande. Largou tudo em cima da mesa da cozinha. Domingas, o marido e Zezé estavam na sala, sentados ao lado da mãe. Quando ouviu Salu dizer o que tinha ocorrido com Salomão, ficou parada por um tempo, mostrando-se surpresa com a notícia. Levantou o queixo para o irmão, interrogou com os movimentos dos lábios e das mãos que queria saber cada detalhe. Salomão havia aparecido quase degolado, caído numa vereda no meio da mata, mas não muito distante da margem do rio Santo Antônio. O cavalo que montava foi visto perto da casa de vidro, pastando as plantas que cresciam na beira dos marimbus. Disseram que, quando a mulher saiu ao encontro do cavalo perto da casa, achou estranho. Tião e Isidório, que haviam saído para pescar, encontraram um corpo nesse lugar, na vereda, ao lado de uma cova grande. O grande mistério, sobre o qual discutiam no momento em que adentrou a casa, a cova. Uns disseram que surgiu do dia para a noite, outros disseram que ela foi crescendo com o passar do tempo, mas que não parecia feita por mãos de homem, como se a terra estivesse cedendo, formando um poço largo e profundo. Belonísia sentiu falta de Bibiana entre os irmãos e quis saber se ela já sabia. Sim, responderam. Salu estava amargurada pela reação de Bibiana, mas não quis contar sobre seu comportamento. Sentia-se envergonhada pelo ódio da filha. Belonísia imaginou como deveria ter sido dolorido para a irmã ter que escutar tudo aquilo enquanto procurava respostas para a morte do marido. Por isso decidiu não procurá-la naquele instante. Quando se afastou para desarrumar a sacola que havia deixado na cozinha, caiu dura e desacordada, como um pássaro abatido em pleno voo. No meio do alvoroço que se formou, com seu mal-estar súbito, o cunhado e o irmão a carregaram para o quarto de Salu. A mãe começou a rezar enquanto retirava o lenço que recobriu o cabelo de Belonísia. Domingas descalçou a bota e desabotoou a calça e a camisa de manga comprida sujas de terra. Ao despertar, ela não se lembrava de nada. Não se lembrava da morte de Salomão, nem como havia chegado ao quarto da mãe. Não recordava a exaustão do trabalho. Era como se esse dia tivesse sumido de seu calendário. Agitou-se, querendo levantar da cama. Salu pediu que continuasse deitada, precisava descansar. Deve ter sido o calor, disse a mãe, entregando-lhe um copo d'água. Se alimentou antes de sair, Belô? Insistiu sem obter resposta, tentando descobrir a origem do mal-estar da filha. Belonísia parecia distante e cansada.
bebeu a metade do copo e tornou a deitar com os olhos fixos na palha do teto. Depois caiu num sono profundo e acordou apenas no dia seguinte. No mesmo dia, vieram 2 viaturas da polícia com investigadores. A fazenda ficou sitiada de homens armados, colhendo depoimentos de todos os que haviam encontrado Salomão. Todos dos que lá residiam pela estrada, embora ele tivesse sido encontrado numa área desabitada, de mata fechada. As chuvas dos últimos meses haviam sido regulares, o que contribuiu para que as folhas crescessem e sombreassem os caminhos. Lugares antes cercados de árvores secas e com boa visibilidade se tornaram mata fechada, onde os poucos habituados poderiam se perder com facilidade. As perguntas não cessavam. Queriam saber sobre possíveis ameaças que a vítima ou terceiros tivessem comentado com os subordinados, sobre desafetos entre os trabalhadores e Salomão, sobre movimentos suspeitos, carros, motocicletas, desconhecidos que tivessem passado nas últimas semanas pela fazenda, que tivessem estudado seus hábitos, suspeitos que sabiam qual a melhor hora para executar o crime. Os moradores de Água Negra começaram a se sentir desconfortáveis. Duvidavam que dentre eles alguém pudesse ter cometido aquela barbárie. Um grão de milho deslizou da mão de Belonísia para o solo arado. Com os próprios pés, recobriu a semente, afofando com a necessária delicadeza para que o movimento do fundo se encarregasse do resto. É um campo maior do que o último plantio. Seus pés estavam de novo sobre a várzea do rio Tinga, moldando a terra escura e úmida, nutrida pela cheia. As águas caíram generosas nas últimas semanas, recobriram todos os campos e convidavam os moradores para cultivar suas roças com o que pudessem plantar. Havia peixes nas poças d'água ao longo das áreas que antes estavam secas. Outro grão de milho deixou sua mão para deitar a terra, formando uma trilha subterrânea de sementes douradas. Há muitos anos sentiu seu corpo vibrar como a terra úmida daquele campo. Vivendo entre mulheres jovens da fazenda, era como se sua sina de ser mãe estivesse também sendo traçada. Mas, como a chuva, esse desejo foi abandonando seu corpo sem explicação aparente. E depois dessa experiência, a cada vez que se entregava à semeadura, conseguia sentir a natureza vibrando, como no passado, quando estava sozinha e sabia que não a observariam com estranheza pelo seu ato. Deitava no chão, como viu seu pai fazer inúmeras vezes. Tentava escutar os sons mais íntimos dos lugares mais recontidos do interior da terra para livrar o plantio da praga, para reparar as dificuldades e ajudar na colheita. Fazia algum tempo que os moradores decidiram levantar suas casas com materiais mais duráveis. Aconteceu antes da morte de Salomão. Era um desejo antigo, sufocado pelos interditos. Queriam ter casas de alvenaria, queriam moradas que não se desfizessem com o tempo e demarcassem de forma duradoura a relação deles com a Água Negra. Os filhos que trabalhavam foram passando a enviar um pouco de dinheiro para as construções. Os mais velhos, que puderam se aposentar, começaram a comprar material à prestação na cidade. Chegavam na calada da noite com os carregamentos em carrinhos de mão e carroças para não chamar atenção. O primeiro a assentar um tijolo foi o velho Saturnino, com a ajuda dos filhos e netos. Alguém passou pela frente da casa que estava sendo erguida e disse que faria o mesmo. Os gerentes passaram a reclamar por ordem de Salomão, mas não adiantou. Aos poucos, a paisagem da fazenda foi se modificando como nunca antes havia ocorrido. Salu apenas disse para Zezé e Belonísia que queria levantar sua casa, mas, se não tivesse dito, isso seria fácil de decifrar nas suas palavras soltas e nos gestos bons. Estava velha, queria ter sossego e não precisar se preocupar com o desgaste do barro. As chuvas eram esparsas, mas por vezes chegavam violentas, deixando avarias. Nunca teve nenhum bem, e não abria a mão de ter sua casa. Era um sonho antigo que acalentou com o marido. Queria uma com paredes caiadas e telhado de cerâmica. Nos finais de semana, Zezé, Inácio e Belonísia foram erguendo a casa da família. Bibiana e Salu ajudavam, preparando o almoço. Havia um ar de recomeço naqueles dias, como recomeçavam seus trabalhos na roça depois da estiagem ou da cheia. Talvez por entender que aquele movimento de desobediência ganhava contornos irrefreáveis, Salomão procurou a justiça, pedindo reintegração de posse de todas as áreas ocupadas da fazenda. A notícia foi recebida com comoção pelos moradores, que nem imaginavam o que fariam se os tratores derrubassem suas casas e tivessem de se retirar da fazenda. Genivaldo foi o primeiro a falar mais alto.
para que todos ouvissem que ele não iria para a cidade alisar passeio. Nasci nessa roça e só sei trabalhar com a mão na terra, daqui não saio. Sua decisão passou a ser encorajada. Reunidos com Bibiana, decidiram que se tivesse a ordem de um juiz, eles acreditavam que era possível pela influência que Salomão tinha entre os ilustres cidadãos da região, deitariam no chão diante de suas casas para impedir os tratores de demolir, que nenhuma família desampararia a mais próxima, independente das diferenças que guardavam no dia a dia. Juntos resistiriam até o fim. Se prepararam para a guerra, como os coronéis faziam no passado pelo controle dos garimpos. A diferença é que agora o conflito era pelo direito de morar, mas a decisão da justiça parecia demorar a sair, e no meio da espera o homem apareceu morto. A suspeita de imediato recaiu sobre os moradores. Muitos foram conduzidos à delegacia, até mesmo Bibiana foi levada junto com o filho. Lá se recordou da morte do marido, que ainda não havia completado um ano. Questionaram sobre o papel dela na desordem que relatavam na fazenda. Disse que era professora, casada por muitos anos com um militante. Disse que era quilombola. Escutou que ninguém nunca havia falado sobre quilombo naquela região, mas a nossa história de sofrimento e luta diz que somos quilombolas. Respondeu tranquila diante do escrivão e do delegado. Durante muito tempo, o temor de que iria surgir dentre eles um assassino perturbou suas vidas. Ao mesmo tempo, chegavam notícias de trabalhadores de outras fazendas de Salomão, relatando discórdias com os empregados e vizinhos. Por onde ele havia passado, deixou um rastro de descontentamento e desejo de revide. Isso só dificultou as investigações. O inquérito, depois de muitas oitivas e diligências, ficou inconcluso. Estela havia se mudado para a capital, mas continuava a administrar de longe as fazendas. Quem a conhecia dizia que havia enlouquecido, via conspiração e tramas de vingança em todo canto. Vivia sem sair de casa e impunha uma ordem de pavor aos filhos, com medo de que fossem alvos da mesma retaliação que vitimou o pai. Meses depois, a notícia dos assassinatos trouxe funcionários de órgãos públicos, que ouviram moradores num processo de reintegração de posse. Aquela chegada foi celebrada com alívio, tudo permanecia incerto. Não havia prazo para a solução do problema, mas aquela movimentação indicava que a existência de Água Negra já era um fato. Não eram mais invisíveis, nem mesmo poderiam ser ignorados. Em meio a todas as mudanças que chegavam, Inácio se preparou para deixar a casa da mãe, iria estudar na cidade, se prepararia para os exames da universidade, queria ser professor. Queria participar dos movimentos como o pai havia feito. Bibiana foi incentivadora da mudança e em nenhum momento deixou de transparecer o peso que a ausência do filho teria em seus dias. Tentava irradiar confiança. Diferente de Belonísia, que se quedou melancólica, a irmã amava os sobrinhos como filhos. Conviveu entre eles desde o retorno de Bibiana. O primeiro filho de Domingas estava a caminho, mas isso não a fazia cogitar se afastar de nenhum deles. Não queria ter que se separar de mais ninguém. Imaginou que no dia da partida de Inácio teria que consolar Bibiana. Salu, as irmãs e as sobrinhas fizeram fila para abraçá-lo. Flora e Maria escreveram cartas dizendo que sentiriam saudades e que se o irmão encontrasse trabalho, trouxesse presentes. Ana deu um desenho da família completa com o pai, Salu e os tios. Inácio abraçou cada uma, de forma mais detida a mãe, mas teve que enxugar as lágrimas da tia Belonísia. Pediu que a madrinha não chorasse. Retornaria a cada final de ano. Guardaria tudo o que lhe havia ensinado. Belonísia lhe deu uma garrafa de mel e um terço com a imagem do Senhor dos Passos para que levasse consigo. Seria seu amuleto. Mesmo muito tempo depois de o carro ter deixado a fazenda e a família ter se recolhido aos seus afazeres, Belonísia permaneceu à porta, mirando a estrada e tudo mais o que não podia ver de onde estava. Bibiana se levantou da mesa onde iria iniciar a correção dos cadernos e se dirigiu até a irmã. Envolveu-a por trás, enlaçando os braços em sua cintura, aninhando seu rosto entre o ombro e a orelha. Belonísia segurou suas mãos juntas, fecharam os olhos e compartilharam a dádiva daquele instante. Entregaram-se àquele gesto por inteiro e experimentaram algo que poderiam chamar de perdão. Não pude mais conter a vontade de cavalgar pelos campos, de nadar pelos rios e deslizar sobre a terra com os pés e corpo. Mirava a casa em ruína do outro lado da estrada, a parede onde esculpiram São Pedro com as chaves do céu, num dia e no outro não mais existia, derrubada pela chuva que caía fina. Sentia saudade de um corpo se movimentando entre o povo nas noites das festas que já não existiam. Havia profundidade nos olhares, nas preces, nos encantos, índios negros brancos, santos católicos, caboclos das matas, chegando um após o outro e preenchendo o vazio dos campos da Caatinga, sem Deus, sem remédio, sem justiça, sem terra.
se esqueceram da encantada, seu nome talvez já não fosse mais lembrado, e a encantada vai se esquecendo de quem é. Muito se aproxima a sua hora. Deslizei para o leito de Bibiana como um sopro. Primeiro quis confortar sua dor, que crescia como a capoeira num campo abandonado. Adentrei seu fôlego para ocupar o vazio de seus olhos, para que a minha presença fosse tão intensa como se envolvesse um abraço. Mas havia esquecido a energia de cavalgar em um corpo, e como era bom estar de novo envolvida nos rios de sangue, na chama de um peito que pulsava vivo, nos olhos embotados, no desejo e na liberdade. Levantei Bibiana da cama, andei de um lado a outro, ergui os braços a cada volta que dava na sala, venerei com a ponta dos dedos cada fração de pele escura. Caminhar pela casa no alto da madrugada se tornou pouco diante da vastidão do mundo e do que juntas poderíamos fazer. Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Deixei a casa para fazer o que mais gostava, para molhar os pés na beira do rio. Levei Bibiana para caminhar no fundo da noite. Ouvia o pio da coruja orvalhando seu corpo ao raiar do dia. Mas seus braços fortes estavam prontos para bater a caça. Enterrei a enxada num terreno acidentado para fazer o fojo. Arranquei os torrões de terra. Na escuridão, os olhos eram dois faróis iluminados no horizonte. Bibiana havia sido levada para um dos muitos cantos de água negra e seu corpo guardava a voragem dos sobreviventes. A cada golpe soprava um mal que havia visto. Uma mulher que matou seu filho para que não fosse escravo. Um homem ofendido e pendurado num galho de jatobá. Cada golpe levantava uma grande quantidade de terra úmida da margem do rio. Outro golpe, outro. A terra feita areia atravessa o espaço, volta ao rio. Soterra um arbusto de melão no mato. A cada noite atravesso os caminhos, vejo a ruína da casa em que reinavam os encantados. Deslizo como uma semente, encontrando a terra arada para o corpo de Bibiana. Retomo seu fôlego. Retorno ao mesmo lugar onde vai surgir o fojo, o lugar mais escuro de nossas noites. A enxada desce sobre a cova que ganha contornos definidos. A terra pode ser uma armadilha. Vamos caçar um animal feroz que anda solta, apavorando a gente de água negra. A onça que sua avó via, só ela via, e por isso pedia para terem cuidado. A onça era uma lembrança daquele passado tão distante e havia retornado para amedrontar os moradores. Não era a onça que havia protegido seu pai louco no meio da mata. A onça que passamos a caçar havia derramado sangue e estava disposta a rasgar a carne de mais gente até conseguir o que queria. São tantas noites cavalgando a terra, são tantas noites cavando a terra para o fojo, que as mãos de Bibiana estão laceradas. Quando deixo seu corpo pela manhã, ela cuida das plantas dormentes e castigadas com bolhas e feridas surgidas de nossa guerra. Então, num dia qualquer, atravessei o terreiro e cheguei a Belonísia. Estava sozinha com Miúda, selvagem, conhecia a terra como ninguém. Me uni ao seu corpo para vagar pela terra, para correr os marimbus, atravessar as cercas, pelos rios, por casas e árvores mortas. Seu nome era Coragem. Era da linhagem de Donana, a mulher que pariu no canavial, que ergueu casa e roça com força de seu corpo. A mulher que sentiu as dores do parto e deitou em silêncio, mordendo os lábios, para parir mais um filho. A que enterrou 2 maridos, e só não enterrou o último porque o sangrou como se sangra uma caça. Foi cavalgando seu corpo que senti que o passado nunca nos abandona. Belonísia era a fúria que havia cruzado o tempo. Era filha da gente forte que atravessou o oceano, que foi separada de sua terra, que deixou para trás sonhos e forjou no desterro uma vida nova e iluminada. Gente que atravessou tudo, suportando a crueldade que lhes foi imposta. Foi na manhã fria, antes que o povo seguisse agasalhado para o trabalho, que seu corpo ardeu em uma labareda. Sabia que a onça fazia sua ronda pela estrada. Mas e se alguém a desafiasse, a provocasse a adentrar na mata, para que caísse no fojo que construímos com nossas mãos e com as forças dos ancestrais, e a sangrasse para encontrar o sossego, para afastar o medo que sua presença emanava? O som do machado que nunca existiu desceu sobre a madeira. O som de um arado arranhando a carne. Os sons que a boca de Belonísia não era capaz de reproduzir, mas que naquele instante soaram fortes como um trovão. Vejo pelo interior de seus olhos. A onça caiu sobre a borda do fojo, sustentando o corpo com as garras, para não ser lançada em definitivo para o buraco. Assustou-se com a armadilha escondida no meio da mata, coberta de taboa seca e palha de buriti.
Há quem jure que os capatazes usaram as mesmas armadilhas de caça para capturar escravos fugidos no passado. A onça caiu com as presas enterradas no chão. Retirou uma porção de terra da boca. Era uma armadilha tola para capturar uma caça. Mas antes que levantasse, se abateu sobre seu pescoço um único golpe carregado de uma emoção violenta que até então desconhecia. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Torturado, Itamar Vieira Júnior.